Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar dos acontecimentos de abril de 24 do fundo VRTA11, nosso fundo de CRI. O VRTA11 distribuiu em abril 90 centavos por cota, fazendo aí um dividend yield de 1% ao mês. Atualmente a gente tem uma reserva aí de 72 centavos por cota. A gente finalizou o mês com 73 milhões de caixa, recursos esses que, obviamente, além do pagamento de dividendo, também serão destinados aí à alocação de novas operações. A gente tem aí 3 ativos em fase final de estruturação que deve chegar aí num aporte total, numa alocação total de 70 milhões, praticamente zerando o nosso caixa. Devemos fazer isso aí ao longo do mês de maio e junho. A única movimentação que a gente teve em abril foi o pré-pagamento de uma série pequena, de um CRI Embraed, a série 217 foi pré-paga, um volume muito pequeno. O restante das outras séries ainda continuam ativos. Importante aqui comentar que nesse mês de abril, a gente teve o evento de inadimplência do CRI Vibra. Esse CRI, a gente tem uma posição muito pequena dentro do fundo, é uma alocação muito antiga, apenas 1 milhão e 300 dentro do fundo, representando aí aproximadamente 0,08% do portfólio. Essa operação já está 100% em PDD, a gente já provisionou todo o valor dela. Devido a esse volume pequeno da operação, a irrelevância perto do todo do portfólio, essa operação ela consta no campo de outros. Quando você olha o relatório, tem lá o campo outros, é onde ela vai estar constando, por isso que ela não aparece tão explicitamente no relatório. E apesar do volume pequeno, claro, a gente está tomando todas as medidas cabíveis para reaver o pagamento das parcelas inadimplentes. Um ponto importante é que essa operação tem uma jurisprudência muito forte em relação ao pagamento de multa pelo contrato de build-to-suit, pelo contrato atípico. Então, pode demorar algum tempo, mas certamente a gente vai reaver aí esses recursos se esse mecanismo, obviamente, funcionar como ele tem funcionado até então. Passando aqui um pouquinho para os próximos slides, a gente, então, em abril, finalizou o mês com 88,64 centavos o valor da nossa cota, pagando 90 centavos de dividend yield, ou de 90 centavos de rendimento, como eu comentei, gera aí um dividend yield de 1,02%, e a rentabilidade grossapada em cima do CDI chega aí a 134,6%. Em relação ao desempenho do fundo aí no mercado secundário, a gente tem tido aí nos últimos meses uma liquidez menor do que a gente vinha observando na média, mas ainda assim uma liquidez elevada, chegando aí a patamar de 2 milhões praticamente por dia. E a gente em abril teve no cômputo mensal aí por volta de 35 milhões de liquidez no mercado secundário. Aqui, mais uma vez, enfatizando a diversificação da carteira, uma das nossas principais teses. Apesar da gente ser um fundo imobiliário, a gente não tem uma concentração tão grande em construção civil, a gente chega aí a 15,9%. Quando a gente fala em imobiliário como um todo, a gente não ultrapassa aí a concentração de 25%. Tem, então, um fundo muito pulverizado, não só em riscos diferentes, mas também em segmentos diferentes, também em securitizadoras diferentes, claro, que a gente tem o risco operacional, é importante a gente também diversificar em outras securitizadoras. Em termos de diversificação, a gente também acaba, pela nossa tese, acumulando mais e tendo mais operações em IPCA. Então, a gente tem aí hoje 97% da nossa carteira de alocação em CRIs indexadas a IPCA, e o restante pouquíssima coisa em IGPM e CDI. Em tipo de ativo, majoritariamente CRIs, são os fundos, são os ativos que a gente mais compra, né, que é a tese principal do fundo. Temos aí pouco mais, quase 84% do fundo nesses ativos, quase 5% de caixa, que vão ser consumidos com as novas estruturações que a gente tem feito, e aí por volta de 11% em outros fundos imobiliários, fazendo parte da nossa tese também de diversificação. A gente vem melhorado a taxa média da carteira nos últimos anos, né, principalmente nos últimos meses. A gente está aí ultrapassado o patamar de IPCA mais 7,20, quando a gente olha a taxa média de compra dos CRIs, né, a gente chegou a ter, há 1 ano e meio, 2 anos, aí, o patamar por volta de 6%, né, IPCA mais 6, então a gente vem fazendo uma oxigenação da carteira, e a gente vem fazendo aí essa melhoria de yield médio aí da carteira, chegando aí ao patamar de 7,21
taxa de compra, taxa de aquisição. Essa taxa a mercado, claro, pela movimentação da NTNB e pela marcação a mercado, ela chega já ao patamar de 8,82. Operações em CDI, a mesma coisa, a gente tem muito pouquinho, também com 1,1% de operações em CDI, e nossa taxa de aquisição média aí é de CDI mais 3. Falando aí um pouquinho da sensibilidade de dividend yield, é importante ressaltar aqui, a nossa cota a mercado está muito abaixo da cota patrimonial. Não muito abaixo, está um pouco abaixo da cota patrimonial, e isso gera uma oportunidade grande. Visto que a gente tem um carrego de taxas dentro do fundo elevado, a gente consegue ter aí um tipo de desconto interessante para o cotista que entrar na operação hoje, que entrar comprar a cota e entrar no fundo hoje. Tá? Então, considerando que o cotista, por exemplo, entre a R$ 88,00, ele vai ter como retorno de rendimento da carteira algo em torno de IPCA mais 10,19. Né? Retorno muito adequado para uma carteira pulverizada e high grade. Né? Falando aí um pouquinho de mercados e tendências, em abril tivemos novos acontecimentos em relação à guerra entre Israel e Irã, o que gerou claramente, obviamente, volatilidade nas bolsas aí do mundo todo e nos preços das principais commodities. Do campo doméstico, infelizmente, tivemos aí a tragédia do Rio Grande do Sul, que ainda segue gerando grandes preocupações com o futuro das cidades e da população impactada. Falando aí um pouquinho de inflação, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado referente a março de 24 foi de 0,16, um IPCA bem baixo, claramente mostrando que a taxa de juros, a política monetária de taxa de juros tem funcionado e tem arrefecido aí a inflação. Então, o índice teve essa forte desaceleração aí, frente ao mês anterior, que foi muito elevado, e esse valor considerado baixo, claramente, gera impacto nos rendimentos dos fundos de CRI, já que a maioria dos CRIs são indexados aí ao IPCA, também com uma defasagem de 2 a 3 vezes. O cenário atual demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto, os próximos cortes dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, e particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, dado que tem uma relação enorme entre taxa de juros e expansão do mercado de fundos imobiliários, dado que com taxa de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes para os investidores. A gente imaginou que fosse ter uma redução grande de taxa de juros, né, essa Selic terminal aí, inicialmente nos patamares de 8%, agora a gente já está vendo que essa Selic terminal deve estar mais próximo dos 10%, 9,5%, 9,75%. Vamos acompanhando aí os próximos passos para avaliar quando que ela fica. Isso arrefece um pouco aí o crescimento do mercado de fundos imobiliários, mas ainda assim tem bastante espaço para novas emissões, para crescimento aí, visto que tem outros fatores que atuam. Então, por esse mês é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.